Olá, boa noite. O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Árabes e judeus no combate à violência racial. Religiosos e especialistas encerram o encontro climático. Em vez de barco, cavalo na pesca de camarão. A prática quase extinta resiste às agressões ao meio ambiente. O funcionamento de uma usina solar flutuante. Estudantes podem renegociar dívidas do FIES a partir de hoje. Brasileiros comemoram hoje o Dia do Radialista. Troféu Louvemos ao Senhor 2023. Canção Nova concorre em 8 categorias. O Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança, já começou. Boa noite. Terminou hoje em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, o encontro de líderes religiosos e especialistas em questões climáticas. O evento é uma prévia da COP28, que acontece no início de dezembro em Dubai, com a presença do Papa Francisco. Mais de 84% da população mundial se identifica com uma religião. Com o olhar voltado para a fé, o Global Faith Summit terminou hoje com a presença de líderes religiosos nos Emirados Árabes para promover o enfrentamento da crise climática. Para o cardeal Pietro Parolin, investimentos são importantes, mas embora a questão climática seja responsabilidade dos estados, há uma dimensão moral e ética. E os líderes religiosos podem contribuir neste aspecto, disse ele. 30 instituições religiosas declararam um compromisso de mobilizar suas comunidades para enfrentar a crise climática e convocar os líderes políticos a tomarem medidas concretas na COP28. First of all is lifestyle. Temos que mudar o nosso modo de vida para não danificar a natureza, disse o cardeal Parolin. Essa é a tarefa que Deus confiou à humanidade quando a criou, completou ele, afirmando que outro ponto é a educação. De acordo com o religioso, é importante educar as novas gerações para que usem de maneira diferente os recursos deste mundo. I'm from different religious traditions. Para o prefeito do Departamento para o Diálogo Interreligioso, cardeal Miguel Ayuso, a conferência é um chamado a toda a humanidade para proteger a natureza. Com a presença do pontífice, o clamor das encíclicas Laudato Si' e Laudate Deum ressoará na COP28 em Dubai, para que o mundo se comprometa com respostas à crise climática. Esta será a primeira participação presencial de um Papa desde que a conferência foi criada. No norte da França, as tempestades provocaram o transbordamento de pelo menos 2 rios. As enchentes obrigaram as autoridades a acionarem alerta vermelho ao longo dos rios, onde várias estradas foram interditadas. As condições são consideradas extremamente difíceis e ainda podem ocorrer cortes de energia elétrica nesta região do país. Em 69 cidades e vilarejos, as aulas foram suspensas e as escolas permanecem fechadas. Consequências das mudanças climáticas fazem parte da realidade humana, como a migração e a extinção de animais. Mesmo com os desafios ambientais, é possível acompanhar a satisfação de quem obtém o sustento da natureza. Olha, no último lugar do mundo onde a pesca do camarão é feita a cavalo, a população de crustáceo diminui por causa do aquecimento global. Para muitos, uma imagem incomum. Na costa oeste da Bélgica, esta é uma tradição centenária. A aldeia de Oost-Dunkerque é o último lugar no mundo onde a pesca do camarão a cavalo ainda é praticada. Atividade reconhecida pela Unesco e não como um empreendimento comercial. Motivo de orgulho para a população local. Costumavam pescar camarões com cavalos na Inglaterra, França, Países Baixos e até na Dinamarca. Mas agora somos a última aldeia do mundo onde existe isso. Por isso, sim, estamos orgulhosos.
Mas a pesca, que serve de sustento para muitas famílias, está ameaçada pelas alterações climáticas, fenômenos que interferem no ecossistema marítimo. Temos menos captura de camarão do que antes, mas também temos mais tecelões e espécies de animais que você não via aqui antes. Os oceanos absorveram 90% do aquecimento global nas últimas décadas, segundo a NASA. No Mar do Norte, as temperaturas da superfície aumentaram quase meio grau por década desde 1991. As consequências são identificadas por pescadores e cientistas. Profissionais relataram aumentos de peixes e lulas tradicionalmente encontrados mais a sul, mas que se deslocaram para o norte. Outras espécies tiveram resultados piores. As populações de bacalhau diminuíram desde a década de 80, o que os cientistas atribuem ao aumento da temperatura do mar e à pesca excessiva. Isso é bastante alarmante, porque a esse ritmo vemos que muitas espécies não conseguem lidar com a situação. Ou migram ou são extintas. E se as espécies forem extintas, a nossa cadeia alimentar será afetada, não só de disponibilidade de alimentos, mas na produção de oxigênio por microalgas e assim por diante. Podemos acabar com desertos oceânicos que não suportam vida e saúde humana. No pedacinho do mundo que se destaca pela pesca a cavalo, há esperança de melhorias. Enquanto praticam o cuidado com o meio ambiente, a aldeia costeira da Bélgica experimenta as pequenas alegrias da vida perto do mar. É sobre a paixão que você vivencia quando está no mar com um cavalo. Parece que o mundo é seu. Essa é a parte mais importante para mim. Olha, da Bélgica nós vamos saber como fica o clima amanhã aqui no Brasil. A previsão do tempo com Mauricéia Silva. Por aqui, uma nova onda de calor vem aí por conta do ar seco sobre o país. As temperaturas sobem muito a partir de amanhã. A chuva, embora perca força no Nordeste, acontece em algumas regiões e de forma concentrada em Salvador e no litoral da Bahia. O dia começa com mínima de 23 graus em Salvador e máxima de 37 graus em Teresina. A quarta-feira será de sol, pancadas de chuva e até temporais na região norte, onde as temperaturas estarão elevadas. No centro-oeste, chove forte no Mato Grosso do Sul. Goiás e Distrito Federal terão tempo firme. No sudeste, o destaque é a umidade do ar, que estará abaixo dos 30%. Em parte de São Paulo, Minas Gerais, e faz sol no Espírito Santo e Rio de Janeiro. Já o sul terá nuvens carregadas nos 3 estados. Pancadas de chuva são esperadas no oeste catarinense e no Rio Grande do Sul. Vamos às temperaturas na região sul? Temos aí mínima de 14 graus em Curitiba e máxima de 31 graus em Porto Alegre. Já está em operação a usina solar flutuante, instalada no lago de uma mina desativada no interior de São Paulo. Ela é a primeira do porte na América Latina. Geração de energia por meio de placas solares. Você já ouviu falar? Usina solar? Não, já vi falar sobre teto solar. Sim, já conheço o sistema, conheço como funciona e tudo mais. Se testar e funcionar, pode ser interessante. A usina instalada em Roseira, no Vale do Paraíba Paulista, fica no interior de uma cava, buraco criado pela extração de areia. O espaço de quase 123 mil metros quadrados era preenchido somente por água. É novidade, só testando para ver, mas acredito que seja uma coisa muito boa. Uma das curiosidades da geração de energia elétrica pela usina solar fotovoltaica flutuante é a absorção dos raios solares. O sol incide os raios sobre a parte superior e também na lâmina da água, que reflete essa energia que é absorvida pelo equipamento na parte inferior e superior. Geração de energia até 10% a mais do que as usinas instaladas em terra firme. Quanto mais luz e a temperatura local estiver mais baixa, você potencializa a geração. E o fato das placas estarem na superfície do lago é um ambiente de uma temperatura menor do que se eu estivesse com essa mesma estrutura no solo. 1.852 painéis solares ocupam 8 mil metros quadrados. O equipamento fica sobre essas boias chamadas de flutuantes, fabricadas no Brasil.
Isso nos traz um resultado de que assim, estamos no caminho, olhando para o futuro. Outro ponto do modelo de autoprodução é o estoque de energia para dias de pouca incidência de luz solar. O Brasil e o Vale do Paraíba tem uma oferta gigante de superfícies, de lagos e reservatórios, né? Não só o de áreas exauridas de mineração. Então eu acho que esse mercado só tende a crescer. O preço que está saindo a energia para a gente, a normal, das usinas, eu acho que vai dar uma grande ajuda para a humanidade, sim. A reforma tributária foi aprovada agora à tarde na Comissão de Constituição e Justiça no Senado Federal em Brasília. A proposta segue agora para a votação em plenário, ao vivo da capital federal. A repórter Aline Campeiro tem mais informações. Boa noite, Aline. Uma excelente noite, Wallace. Com uma votação expressiva de 20 votos favoráveis e 6 votos contrários, o texto base da proposta de emenda constitucional, que institui uma reforma no sistema tributário brasileiro, foi aprovado na CCJ. A comissão votou emendas e destaque ao texto apresentado pela relatoria. Entre elas, o aumento para 60 bilhões de reais do fundo mantido pela União para reduzir as desigualdades regionais e sociais. Isso deve reduzir competências do comitê gestor do futuro imposto estadual e municipal. Foram recebidas 247 emendas de forma total ou parcial. Para complementar o voto protocolado horas antes da reunião, o relator da comissão, o senador Eduardo Braga, definiu o mecanismo que premia os estados ao arrecadarem mais, com a distribuição de uma parcela maior do novo imposto sobre bens e serviços, o IBS, que é o futuro substituto do ICMS, imposto estadual, e do ISS, imposto municipal. O texto agora segue para o plenário do Senado e a previsão é que seja concluído nesta quarta-feira. A nossa equipe aqui em Brasília segue acompanhando. Volto com vocês. Obrigado, Aline. Ali depois do vendaval do fim de semana em São Paulo, os transtornos ainda continuam na capital paulista. A Helene Gomes tem mais informações para a gente. Olá, boa noite a você que nos acompanha. 4 dias após a tempestade que atingiu a cidade de São Paulo e mais de 40 municípios paulistas na última sexta-feira, muitas residências ainda estão sem energia elétrica e internet, principalmente por causa da queda de árvores sobre a fiação. Rua arborizada, sem fios, suspensos, apenas com o poste de iluminação pública. Esse é o cenário ideal para muitos especialistas que defendem o enterramento de fios na maior cidade do país. Nós temos os cabos aéreos, eles são de 13.800 volts. Por aí você já vê o risco que a população toda corre. Então esse cabo enterrado, nós não teremos mais aqueles fios enrolados nos postes. E você tem também a possibilidade de não cair árvores em cima, de não ter batida de carros, de não ter acidentes com pessoas. Ele vai proteger pessoas, essa é uma das finalidades. Ele vai proteger as instalações elétricas da residência, do imóvel, do comércio, né, da indústria. Ele vai proteger também as instalações elétricas da concessionária. A discussão já dura muitos anos. A Lei Municipal 14.023 de 2005 determina que todo o cabeamento instalado na cidade de São Paulo seja subterrâneo. Desde então, cada gestão tem um plano diferente. Até dezembro do ano que vem, um projeto da Prefeitura pretende retirar mais de 3.000 postes da cidade para enterrar mais de 65 quilômetros de fios em 170 vias da cidade. Durante a tempestade que atingiu a capital paulista na última sexta-feira, dezenas de árvores caíram sobre fiações. Em coletiva de imprensa, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, falou dos recursos para a viabilização do projeto. Nosso Fundo Municipal de Iluminação, nós estamos com em torno de 200 milhões lá possível de utilizar para fazer o enterramento de fios. O recurso ainda não é suficiente porque o que a gente tem de necessidade de demanda
para a cidade do ponto de vista de enterramento é muito maior do que a capacidade que tem aquele recurso de 200 milhões. Em nota, a Prefeitura informou que 62% do projeto, que envolve empresas de energia elétrica e telecomunicação, já foi concluído. 746 postes foram retirados e 38 quilômetros de fios enterrados no município. Isso é preciso ser feito. Agora, é claro, dá trabalho, gasta um pouco mais, mas ganha muito. Mudando de assunto agora para falar que hoje é dia do radialista. A data foi escolhida por ser o dia do nascimento de Ari Barroso, compositor, músico e radialista. O 7 de novembro é uma homenagem a todos os profissionais do rádio que fazem este meio de comunicação tão amado pelos brasileiros continuar vivo e presente no cotidiano das pessoas. Ao falar sobre a missão do radialista, a alegria de Padre Cido é clara. O religioso faz parte da Rádio Católica 9 de Julho há quase 25 anos. Lembra dos conselhos que recebeu quando pensou em desistir. O então padre Dario Bevilacqua, que dirigia a rádio também, a programação da rádio, chegou para mim e disse: fala aos domingos para cerca de 1.200 pessoas. Pela Rádio 9 de Julho, você fala diariamente para 7, 8 mil pessoas. Você não pode perder essa oportunidade de evangelizar. Para a irmã Helena Corazza, doutora em comunicação, a missão de um radialista católico exige responsabilidades. Nas emissoras católicas é muito importante o cultivo dos valores, da ética, dos valores humanos, dos valores cristãos. Nós temos uma grande responsabilidade. Além de tudo aquilo que é a ética profissional do jornalismo, do radialismo, nós temos isso como missão. Na Rádio América, a Canção Nova conta com radialistas que diariamente informam e evangelizam diversos ouvintes na capital paulista. Fundada em 1931, a Rádio América contou com nomes em sua história, como de Ari Barroso e Adoniran Barbosa. Desde agosto de 2006, a Canção Nova assumiu a programação da rádio como um meio de evangelizar. E eu vou fazendo uma parceria de comunhão, que é muito intensa, né? Eu não sou indiferente àquilo que eles me apresentam, eu compartilho também da minha vida e a gente vai vivendo essa experiência de partilha contínua, diária, vamos nos tornando família. No rádio há mais de 30 anos, Djanira lembra de exercer a profissão em uma emissora católica. Ser canal da graça de Deus na vida das pessoas que do outro lado me emprestam o coração para me acolher a cada manhã. O conflito entre Israel e Hamas entrou em nova fase. O exército israelense disse ter isolado o líder do grupo palestino. O ministro de Defesa de Israel afirmou que nem Israel nem o Hamas governarão a faixa de Gaza após a guerra. Há um mês, o grupo Hamas atacou Israel e deixou 1.400 mortos. Mais de 200 pessoas foram sequestradas. Israel revida com bombardeio a Gaza, controlada pelo Hamas. O grupo radical muçulmano afirma que mais de 10 mil pessoas morreram. Cerca de 40% delas são crianças. De acordo com o ministro de Defesa de Israel, o coração da cidade de Gaza está cercado. O bunker onde está o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, número 2 do grupo terrorista, foi identificado e isolado. O mundo observa os movimentos da guerra que entra em nova etapa, identificar e neutralizar os alvos do Hamas escondidos no território palestino. O ministro israelense negou que seu país governará a faixa de Gaza após a guerra e declarou: nem Israel nem o Hamas governarão. O principal hospital da cidade de Gaza agora é refúgio para quem teve a casa bombardeada ou saiu de casa por temer os ataques de Israel. Este cirurgião afirma que a situação está ficando cada vez mais difícil, pois os militares estão se aproximando do hospital, que de forma geral deveria ser um local seguro e desmilitarizado. A ajuda humanitária e a retirada de estrangeiros do território palestino segue sem satisfazer ambos os lados.
O Papa Francisco e diversos líderes mundiais continuam a pedir um cessar-fogo e uma pausa humanitária, mas os israelenses garantem que não irão parar até que o Hamas liberte os reféns e seus líderes radicais sejam capturados. As comunidades árabes e judaicas de Jaffa e Tel Aviv trabalham em conjunto para prevenir o crescimento da violência por motivos raciais. O esforço é para manter um modo de vida normal do medo, do horror, da guerra em Gaza e das repercussões do conflito na cidade. O trabalho da autoridade de emergência baseia-se na comunicação entre pessoas que recorrem à instituição em busca de assistência para prevenir quaisquer incidentes que possam ter consequências indesejadas. A autoridade também realiza atividades de conscientização sobre o assunto. Existem muitas atividades de conscientização que incentivam árabes ou judeus a evitar escrever ou fazer coisas que possam ser interpretadas como incitação à violência. Numa situação específica, por exemplo, nas redes sociais, quando isso acontece, os funcionários municipais intervêm e removem o conteúdo. A cidade está obviamente assustada e agitada. O trânsito habitual desapareceu das ruas e a maioria das lojas estão fechadas desde o início da guerra. Desejo que esses dias terríveis terminem e que, se Deus quiser, se abra um caminho de bem e de paz para todos os habitantes dessa região. Mais cedo ou mais tarde, encontraremos uma forma para que todos possam viver em paz e segurança. Falando agora de saúde, cada estação do ano traz características que favorecem o desenvolvimento de determinadas doenças. A escarlatina é uma delas. Os primeiros sintomas na pequena Valentina, de 5 anos, foram dor de garganta e febre. Manchas na pele fizeram Jéssica procurar atendimento. Bolinhas bem pequenininhas que pareciam lixa mesmo, sabe? Essas lixas de unha, que parecia lixa. E ela coçando. Aí eu imediatamente tirei foto, mandei para a pediatra. O pediatra dela me respondeu rápido, falei todos os sintomas. E ela na hora ali disse: Jéssica, diagnóstico de escarlatina. A escarlatina é uma doença febril aguda, tá? Ela é causada por uma bactéria que chama Streptococcus, tá? Do grupo A. Ela geralmente ocorre após um quadro de infecção de garganta, de amidalite ou uma infecção de pele. Pelos sintomas parecidos com de outras doenças, profissionais de saúde orientam que é preciso conhecer as particularidades da escarlatina, que é transmitida pela saliva. É uma mancha vermelha em lixa, a textura dela ela tem um relevo e que vai acometer o corpo todo. Polpa, algumas regiões, como a região perioral, que é o sinal de Filatov. Pode dar a língua em morango, língua em framboesa. Muito comum em crianças em idade escolar, a escarlatina é uma doença típica da primavera. Por isso, durante a estação, há um aumento no número de casos. O que, segundo essa infectologista, não deve ser motivo de preocupação dos pais. É uma doença bem conhecida nossa, bem frequente, nessa época do ano. Em algumas épocas elas aparecem mesmo. A forma de prevenção, higiene de mãos, a gente não respirar tão perto, não ficar tão perto, não ter contato com muita gotícula de respiração, que para a população infantil é mais difícil, mas não há motivo para pânico. O tratamento é feito com antibióticos e em poucos dias já é possível perceber a melhora da criança. Cuidar, né, Elaine? Cuidar. Agora vamos falar de um assunto divertido. Pela 5ª vez consecutiva, um jovem de São José dos Campos, interior de São Paulo, participou do Campeonato Mundial de Ioiô. E agora ele treina para conquistar pela 7ª vez o Campeonato Brasileiro, que acontece no final desse mês em São Paulo. A brincadeira nos faz recordar a infância. De 1985 até 89, mais ou menos, eu tive ioiô. Na verdade, 2. E era sensacional, era muito bom. Isso remonta lá à minha infância, brincando de ioiô, embora o design fosse diferente desse que é profissional. Ele foi criado em 1928 nas Filipinas. Teve seu auge no Brasil na década de 80 e há alguns anos virou esporte levado a sério. Já ganhei 6 títulos nacionais.
e já fui para a semifinal do Campeonato Mundial 3 vezes. Márcia acompanha de perto a evolução do hexacampeão. Na trajetória dele com o ioiô, ele prova pra gente que se você tem um sonho e você quer realizar esse sonho, você consegue. Em agosto, Daniel chegou à semifinal na competição realizada em Osaka, no Japão. Antes da competição, bate uma ansiedade grande, porque é literalmente todos os melhores jogadores do mundo no mesmo ambiente que você e treinando também pelo mesmo objetivo que você, que é conquistar o título mundial. É só orgulho, uma belezinha, porque ele mostra a dedicação dele, né? Mostra como ele é realmente dedicado e quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele vai até o final mesmo. Neste mês tem mais um campeonato, vale vaga no Mundial da categoria. Até lá, muito treinamento. Sempre tentando acrescentar alguns elementos novos, alguns elementos que são novidade. O complicado é quando ele vai para fora mesmo, que pesa um pouquinho financeiramente, né? Aí tem que ter o pai trocínio e a mãe trocínio. Ele se formou agora no final do ano em odontologia, então agora ele está conseguindo se bancar também. Ele não deixou de estudar porque ele estava praticando esporte, muito pelo contrário. O esporte, ele complementou as habilidades para a profissão que ele escolheu. Não é isso que o Daniel faz, não é qualquer um que faz, não. Eu até tentei, mas... Não deu, rolou tudo. Estudantes podem renegociar a partir de hoje dívidas com o FIES. Nossa equipe em Brasília mostra os detalhes. Quem chega com mais informações é Ronaldo da Silva. Essa é para todos que utilizaram o FIES e que agora nos acompanham. Boa noite a todos. Dependendo do contrato, são oferecidas condições de até 99% de desconto no valor total da dívida. A lei sancionada pelo presidente Lula oferece condições de redução da dívida de contratos feitos até o final de 2017, com débitos não pagos até 30 de junho desse ano. A renegociação pode ser feita nos aplicativos e nas agências da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Da celeridade, urgência, para que a gente possa atender esses mais de 1.200.000 pessoas, clientes do FIES, que vão ter o direito de renegociar suas dívidas numa situação muito boa, muito favorável para essas pessoas. O saldo devedor do FIES é de 54 bilhões de reais. O governo estima que 1.240.000 pessoas, entre universitários e graduados, possam garantir o benefício. Os interessados podem parcelar a dívida em até 150 vezes, com redução de 100% de juros e multas. Quem terá direitos, qualquer pessoa que tem contrato com o FIES, inclusive quem esteja adimplente, vai ter direitos nessa lei, nesse projeto de lei, também vão ter algumas vantagens para quem está adimplente com o programa. Estudantes inscritos no CadÚnico com atraso de pagamento de até 360 dias terão desconto de 99% no valor total da dívida. Já os demais podem contar com um abatimento de até 77%. Os sócios evangelizadores e a comunidade de Brasília acompanharam no dia de hoje a reinauguração da loja Canção Nova no Distrito Federal. Em um novo espaço dedicado à evangelização, o evento de inauguração contou com a participação do público em geral, convidados especiais, missionários e o lançamento do livro do padre Roger Luiz. A abertura foi logo cedo, com a transmissão ao vivo da rádio Canção Nova Brasília e a participação da comunidade. Foram muitos meses de trabalho para deixar tudo pronto. Com a ajuda dos nossos sócios, com a ajuda de todos os contribuintes, também dos ouvintes da rádio Canção Nova, nós conseguimos fazer essa reforma. Em um espaço amplo na Asa Norte de Brasília, a loja conta com um local para a venda dos produtos Canção Nova, uma sala para o bazar, um cantinho dedicado ao Clube da Evangelização e a Capela do Santíssimo.
que é um sócio? É aquele que sustenta essa obra. Às vezes, nós não conseguimos ir em lugar que você é sócio, consegue chegar com a sua doação. As lojas Canção Nova vão além de espaços para a venda de produtos. É um lugar de acolhida, oração e evangelização. O padre Roger Luiz lançou o livro Consumidos pelo Reino, Impactados pelo Avivamento, durante a reinauguração da loja. Quando nós experimentamos o fogo do Espírito Santo, consequentemente a gente vai para a evangelização. Vai se consumir pelo reino, vai se preocupar com as pessoas, vai se doar nessa obra de evangelização. O secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reipers, celebrou a Santa Missa na capela e abençoou a loja. A Canção Nova nos traz essa alegria de ter um coração pulsante para evangelizar. E esse espaço aqui é mais uma expressão do amor que a Canção Nova tem por todos aqueles que estão juntos, unidos, na mesma fé e na mesma oração, e poderão aqui sentir esta presença de Deus. Eu fico por aqui, amanhã voltamos com mais informações de Brasília. Olha, a ação é a palavra-chave na Canção Nova. Não medimos esforços porque a evangelização não pode parar. E só conseguimos com a sua ajuda. O projeto Dai-me Almas, que mantém todo o sistema Canção Nova de comunicação, alcançou 16% da meta de novembro. Precisamos ir além e contamos com você. Em clube.cançãonova.com tem todas as informações para contribuir. Temos também o Pix. A chave é pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua generosidade. A TV Canção Nova vai transmitir daqui a pouco a premiação do troféu Louvemos o Senhor 2023. O evento é considerado o maior prêmio da música católica do Brasil. Essa é a 14ª edição do troféu Louvemos o Senhor, idealizado pela Século XXI, da Associação do Senhor Jesus. O troféu é uma grande celebração da música católica, né, dos músicos católicos. E num momento como esse, em que a gente está precisando tanto de alegria, de paz no mundo inteiro, né? A chance de poder estar aqui celebrando a música com os músicos católicos é uma alegria muito grande para a gente, uma expectativa enorme. Este ano, além de homenagear diversos artistas da música católica, o evento destaca o trabalho de evangelização de Padre Fábio de Mello, por meio de suas canções. Tem muita novidade, tem categorias novas, o palco, tem novidade no palco aí, umas coisas bem bonitas. Os números musicais estão incríveis, eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E a novidade é que Deus faz nova todas as coisas, né? Então cada ano Deus sempre faz novas coisas em nós e também através de nós. Ao todo, 16 categorias serão premiadas. A comunidade Canção Nova concorre em 8. O projeto infantil, por exemplo, está na disputa com as canções Meu Burrinho Vai Ligeiro e a música Ângelos. Eis aqui a serva do Senhor. O evento inicia às 8 da noite e será transmitido pela TV Canção Nova. Todo mundo ligadinho, né, Laura? Uma boa dica para logo mais, né? Nós ficamos por aqui, mas continuamos nas redes sociais. Acesse lá, noticias.cançãonova.com. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã.